Um bom dia, pessoal. Aqui sou o Giovanni Eu sou a Yasmin. e a gente veio aqui dar início a esse grande podcast que a gente vai seguir para frente, falando sobre profissionalização, sobre profissionais, falando com profissionais para futuros profissionais. Então, isso aqui será o DaliaCast. E para o nosso primeiro podcast, para o nosso início, a gente convidou alguém que está sempre ali ajudando a gente, está sempre incentivando o nosso projeto, a grandiosíssima professora Thaís. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Yasmin. Que alegria poder participar e que honra, né? Eu estou lisonjeada com o convite e com a responsabilidade também de iniciar esse grande projeto que vocês, essa grande iniciativa que vocês trouxeram. Parabéns, em primeiro lugar, e muito obrigada por esse convite. Nós que dizemos obrigado por você estar aqui hoje, cedendo seu tempo para falar um pouco sobre a área de educação, falar um pouco sobre você. Então já vamos começar até com quem é a professora Thaís. Com todos esses anos aí de sendo professora, né? Então, poderia falar um pouco quem é você como professora? Sim, bom, tu já começou falando um pouquinho de mim quando fala professora Thaís, né? Porque eu já ganhei um codinome aí, professora Thaís, já vem com essa marca. Então, além de professora, eu também sou mãe, a mãe Thaís. E eu acho que a gente vai construindo ao longo da nossa vida essas adjetivações, né? Esses subgrupos, assim, para nossa existência. A Thaís é professora, a Thaís é mãe, a Thaís é estudante, a Thaís é filha, a Thaís é amiga, a Thaís é uma profissional, né? Então, eu acho que eu, Thaís, você, Giovanni, você, Yasmin, nós somos múltiplos. Tem muitos dentro de nós. Várias facetas de nós mesmos. Exatamente. Tá, tu falou um pouco sobre tua profissão. Então, qual foi tua motivação para chegar nessa graduação? Eu comecei um curso de artes visuais, porque era o que me aconteceu, me ocorreu, assim, o que estava de mais próximo, o que estava de mais viável financeiramente, né? Mas, na verdade, quando eu tinha os meus 17 anos de idade, eu queria cursar jornalismo. Eu queria ser famosa, eu queria ganhar muito dinheiro, eu queria estar no Jornal Nacional. Isso aí eu acho que todo mundo queria, né? Todo mundo quer ainda hoje. E aí eu participava de um grupo na época, um grupo artístico, música, dança, teatro, e eu tinha um professor, assim, que foi muito importante na minha trajetória, ele segue sendo, ele faz parte da minha vida ainda. E esse professor me disse, talvez hoje você não consiga fazer o jornalismo que você tanto quer. Talvez hoje você não seja famosa. Mas um conselho que eu te dou é, comece, faça alguma coisa. Procure aqui na cidade, eu sou de Santa Rosa, procure aqui na cidade algo que tu possa fazer agora. Para não ficar parada, né? Exato, porque a gente conclui o ensino médio e se a gente der muito tempo, a gente começa a gostar desse tempo ocioso. E a gente vai se acomodando, né? Então, eu comecei a pesquisar dentro da cidade, assim, e dentro das condições financeiras que eu tinha, ou que a minha família pudesse me ajudar, possibilidades. Então, eu encontrei o curso de Educação Artística, que na época eu nem sabia que era para eu dar aula, né? Para mim era um curso de artes que mais me aproximava da possibilidade de ser famosa. e aí fui para Educação Artística e entendi então que eu estava trabalhando, construindo conhecimentos para ser uma professora de artes. Futuramente virou uma professora? Virei, depois disso eu não saí mais da sala de aula, toda a minha trajetória profissional ela se construiu. Foi criando gosto ao longo do tempo. Exatamente, às vezes a gente acha que a gente quer muito alguma coisa e a gente não se dá a oportunidade de a vida mostrar pra gente quem a gente é, quem a gente pode ser. Às vezes a gente só quer o que a gente quer. Tá e não o que a gente focado. pode querer, né? Exato. Então, dali em diante, todas as minhas experiências profissionais, elas foram vinculadas às artes, à cultura, à educação para as artes, à educação para a cultura. A educação para os outros, né? Exato. E é algo que a gente precisa gostar, né? Perceber um sentido ali. Porque financeiramente não é algo que trouxe assim aquela satisfação que eu imaginava lá no início, né? Que eu queria ficar rica, famosa. Então não foi isso que aconteceu. Mas a gente aprende com a experiência a gostar tanto disso que talvez o dinheiro por si só ele não faça tanto sentido. Não faça tanto seu valor como dinheiro, que nem hoje em dia a gente tem que às vezes ter o dinheiro para fazer tudo.
E para quê? O que é esse tudo que a gente quer fazer com dinheiro, né? Porque se eu conseguir trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que faz sentido para mim, naquilo que vai fazer diferença, porque hoje eu tô aqui na frente de vocês como uma professora, dizendo para vocês que eu tive a minha vida mudada por um professor, que fez a diferença na minha vida, em vários momentos, né? Ou vários outros professores, mas talvez vocês também um dia possam dizer, a professora Thaís, ou um outro professor lá, meu primeiro professor lá da pré-escola, o professor que me ensinou a escrever, que me ensinou a ler, ele fez diferença na minha vida. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. E isso faz mais sentido do que o dinheiro. Às vezes o que a gente não percebe faz mais sentido mesmo. Às vezes a gente não dá valor ao que a gente tem, às vezes até. Exato. Então, e falando de valores, você acha que antes de fazer você dava valor às artes? Como é que você achava que era? Então, eu fui descobrindo o que eram as artes, né? Eu me lembro de um episódio muito significativo para mim no curso de artes, que eu entrei lá pensando no teatro apenas, então, que era o que eu tive a oportunidade de trabalhar. Meu primeiro emprego foi ministrar um projeto, oficinas de teatro. E eu entrei num curso de artes que era mais direcionado às artes visuais, pintura, às artes plásticas, né? E eu entrei muito com o meu horizonte fechado para isso, né? Eu tava tão focada, primeiro, jornalismo, então já não entrei pensando que pudesse ser algo para mim, né? Depois foquei só no teatro e eu fui construindo outras visões ali para além disso. Eu fui ampliando as minhas visões de mundo, tanto que depois eu fui parar então na sala de aula, fui parar num projeto mais voltado à cultura, numa outra instituição. E ali fez muito sentido para mim o que eu vivenciei no curso de artes. Começou a tudo se conectar, tudo se entrelaçar e tudo fazer sentido para você virar uma professora. Exato. Cada momento da minha vida, cada experiência que eu passei fazia sentido ali naquele espaço. Aí tudo te levou ali, me até levou onde você ali. estava. E ali eu pensei, poxa vida, eu tenho potencial para oferecer muito mais, para dar muito mais para mim. E ali eu já tinha minha filha, então, nossa, agora eu quero mostrar para minha filha que eu tenho possibilidades, que talvez eu não nasci com possibilidades financeiras, né? Mas eu posso construir. Exatamente. E eu queria mostrar isso para ela. Então, a partir dali eu fui buscar outro curso de graduação, que eu entendia como mais abrangente, inclusive na parte financeira, foi a pedagogia. Então, eu saí de um espaço das artes que era mais limitado enquanto mercado de trabalho, e eu vou para a pedagogia, que abre um leque de possibilidades muito maior, para além de uma escola, né? Porque a pedagogia hoje, tu pode encontrar a pedagogia empresarial, a pedagogia hospitalar. Então, a pedagogia... Todo lugar tem a pedagogia. Exato, porque o que a pedagogia vai fazer? Ela vai pensar o Giovanni, a forma como o Giovanni aprende. Então, o papel do pedagogo é para isso, é para facilitar o teu processo de aprendizagem. Exatamente, você está facilitando, você está ajudando os outros a serem quem eles vão ser, quem futuramente ser. Você está construindo tudo, sendo a base, sendo uma escada para eles futuramente. Exato. E aí pensar que eu construí então essa vontade, fiz uma outra graduação, fui para pedagogia, tive uma oportunidade de emprego na área da pedagogia, aí a pedagogia já me levou lá para um outro curso, estou fazendo um curso de mestrado hoje, um curso que eu imaginava que talvez nessa vida eu não fizesse, né, um mestrado numa instituição gratuita, porque a gente gosta de pensar que a gente tem uma idade certa para fazer as coisas, né? Mas não é bem assim. E eu entendi que, bom, agora eu já tenho uma filha, agora eu já estou velha, eu não vou mais conseguir estudar, e é possível. Né? A gente não tem idade para começar a fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. E pensando nisso, claro que eu almejo que a minha filha tenha mais facilidades, talvez. Mais oportunidades, que às vezes a gente tem que passar por caminhos mais tortuosos, né, para chegar onde a gente deseja chegar. Então eu queria construir isso para minha filha de uma forma que ela veja como possível para ela também. Né? Porque hoje a educação no Brasil ela não é muito valorizada no sentido financeiro, não é valorizada no sentido de incentivo, não existe uma mentalidade para a educação. Uma mentalidade muito formada nas pessoas, às vezes, que muitos largam a escola hoje em dia. Né? Exato. E a educação, que eu digo, no âmbito não formal, uma educação para a vida, né? Porque a gente possa realmente aprender coisas que
talvez saia um pouquinho, extrapole um pouquinho o âmbito da matemática, do português, dessas linguagens específicas, né? Saiam da nossa zona de conforto. E às vezes a gente tem que sair dessa zona de conforto para aprender o que às vezes a pessoa, não é o que a gente quer. Que nem você mesmo disse, não era o que eu queria artes, mas era o que tinha e acabou gostando. Porque muitas vezes o que nos atrapalha é a nossa zona de conforto. Exato, porque a gente vai se acomodando, vai ficando mais fácil. Toda mudança, ela traz desafios, né? Para eu mudar, eu vou ter que fazer algo diferente, e algo de diferente é desconfortável, né? Então, esse desconforto, ele é positivo, porque ele vai nos fazer modificar a nossa forma de pensar o mundo, de enxergar o mundo. Hoje eu penso diferente do que eu pensava há 3 anos atrás. E ainda bem, porque graças às experiências que eu tive, as pessoas com as quais eu tive contato, que pensaram diferente de mim, que me trouxeram possibilidades de pensar e enxergar o mundo de uma forma diferente, me levaram para outros caminhos. Todos se levaram até onde você está hoje, por exemplo, está aqui nesse podcast. Exato. Famosa, como eu queria ser. De certa forma, estou realizando esse meu sonho, olha, e todas essas experiências e vivências, elas foram conduzindo, talvez não da maneira como eu imaginava, mas da maneira como tinha que ser. Muitas dificuldades pelo caminho, às vezes, né? Você acha que tem algumas dificuldades que foram as principais, assim? Eu vejo, para mim, sempre foi uma dificuldade financeira. Né? Eu não venho de uma família com condições financeiras muito favoráveis. Muito elevadas. Eu e a minha irmã, a gente sempre teve tudo, nunca nos faltou nada, mas também nunca sobrou, né? E sempre foi muito pelas nossas próprias construções e as nossas próprias caminhadas e das pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer, que foram nos incentivando e nos direcionando de certo modo. Tudo fazendo vocês quem são. Exato. E eu, depois da chegada da minha filha, então eu percebi que isso também foi um dificultador, porque o tempo que eu estava dedicando para estudar, o tempo que eu estava trabalhando a mais, né? Porque eu sempre trabalhei muito à noite, trabalhei muito finais de semana. Então esse tempo era um tempo que eu precisava deixar ela com alguém. Era um tempo que eu não podia estar com ela, mas pensando nela também, né? Porque isso eu estava fazendo por ela. Então eu quero que isso seja positivo. Eu quero que essas experiências e todo esse sacrifício que eu penso estar fazendo, né? Essa caminhada toda, ela faça sentido para minha filha mais tarde. Que ela traga recompensas para mim. Que ela se inspire, que ela seja até melhor do que você espera que ela seja, né? Exato. Para ela saber que é possível. Tudo é possível, o céu é o limite, nem o céu é o limite hoje em dia. Exatamente. E tudo que nem você falou, achou que depois de ter uma filha já não podia mais fazer as coisas, então acho que antes tarde do que nunca fazer. Começar, por mais que pareça difícil, mais que tenha muitas dificuldades, que nem você disse, e até que a educação às vezes não esteja muito boa no país que a gente está, mas nada é impossível, a gente pode fazer acontecer, basta querer. Exato. E se eu pudesse dar um conselho então para vocês, ou para quem está ouvindo, o conselho seria: comece, porque às vezes a gente fica tão focado no que a gente quer, que a gente fica esperando o tempo certo, a pessoa certa, a oportunidade certa, né? E a gente acaba não começando. Então o certo nunca vai chegar, porque a gente precisa dar aquele primeiro passo, para a vida nos ver, ó, eu tô aqui. Manda pra mim o que eu mereço, manda pra mim algo que eu tô procurando aqui. Porque algo que eu queira, né? Porque eu tô procurando, olha, eu tô aqui, eu tô ativa, eu não tô acomodado, eu não tô sentado. Então, o começar, ele é muito, muito importante. Né? Porque é ele que vai te direcionar. Enquanto que eu ficar sentada esperando que algo aconteça, olha só. Algo cair do céu, assim, do paraquedas. Isso não vai acontecer. Não acontece. Eu vou construir as minhas oportunidades, eu vou construir a minha sorte. E esse é o conselho que eu posso deixar, assim. E como é que você vê a educação no Brasil, a educação no geral? Você vê que ela dificulta muito, que nem você disse? Às vezes a gente espera que caia alguma coisa do céu, mas você vê que a dificuldade na educação hoje em dia, a educação em si, está fazendo isso mais difícil? Na verdade, nós somos um país que não tem muito incentivo para, né? Nós temos as instituições públicas, assim, de ensino superior, elas têm um acesso mais restrito, né? Porque a qualidade da nossa educação superior, ela é boa,
pública. Porém, pessoas com menos oportunidades, às vezes não chegam financeiras, não conseguem chegar lá, não conseguem adentrar esse espaço. Então, quem está ocupando esse espaço da universidade pública, né, é realmente para as pessoas, para todas as pessoas? É uma oportunidade que acontece para todos? Então, esse é um dificultador, né? Porque a nossa educação básica, ela não está sendo coerente com a qualidade do nosso ensino superior. Então, as pessoas que precisam passar pela educação básica gratuita, às vezes elas não conseguem essa mesma oportunidade de adentrar o espaço público superior. Exatamente. Né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente deveria pensar ou ter estratégias políticas públicas, e existem políticas públicas que favorecem a entrada de pessoas com dificuldades. Com menos favorecimentos, menos oportunidades. As políticas públicas não estão sendo exercidas, né? Não estão sendo botadas em prática. Ou não da maneira como deveria, né? Então, eu acho que a construção de uma mentalidade coletiva com incentivo à educação, ela deveria ser realizada já desde o começo, desde os primeiros anos de educação, né? A educação tem que ser visto como algo bom, algo que vai fazer positivo, você melhor, algo muito importante, né? A educação, ela precisa ser facilitada para as pessoas, né? Tipo, não pode ser algo que eu vou ter que fazer de uma forma pesarosa, né? Não, vai ser um sacrifício. Quer estudar, estuda, mas olha só, você não pode deixar isso daqui. Né? Então é sempre as pessoas acabam desistindo porque as pessoas precisam trabalhar, porque as pessoas precisam sobreviver. Então a educação acaba se tornando um caminho secundário. Eu vou fazer se der, e essa não deveria ser a nossa mentalidade. Essa deveria ser a principal mentalidade, apenas progredir e evoluir antes até mesmo das vezes do trabalho. Só que, como você disse, às vezes a condição financeira das pessoas não é muito boa, tem que largar os estudos para ir trabalhar, tem que ajudar na família, tem que sustentar a casa muitas vezes. A educação acaba sendo a segunda opção, né? Isso, ou tipo assim, como as pessoas gostam de dizer, os fortes sobrevivem, né? Quem consegue aguentar, tipo, eu preciso sobreviver, eu vou trabalhar e eu vou estudar ao mesmo tempo, e não vai ser um período muito fácil, ok. Mas quantos podem se submeter a isso, né? Quantos conseguem fazer isso? Conseguem fazer isso, né? Então eu acho que a gente precisa construir uma mentalidade de que, olha, vem aqui trabalhar comigo porque eu quero que tu estude. Vai ser muito bom para mim, Yasmin, se tu estiver na minha empresa estudando, porque o teu conhecimento vai voltar para mim. Né? Não deveria ser difícil para Yasmin poder estudar. Não deveria ser difícil, até para enxergar que isso é uma boa oportunidade para melhorar como pessoa. Você está num trabalho, você está estudando, você está melhorando, vendo do real, do prático e do teórico ao mesmo tempo, às vezes. Exato. E seguindo para essa parte prática, qual seria uma dica para as artes e a pedagogia em específico? Você já deu uma dica para as pessoas que estão começando agora no mercado de trabalho até? Só que mais especificamente para as artes e a pedagogia, você teria alguma dica? A minha dica é, você precisa fazer aquilo que você gosta de fazer. Ou você precisa construir um gostar para aquilo que você faz. Né? Porque o meu exemplo eu não queria fazer isso, mas eu aprendi, eu construí um gostar para isso que eu estava fazendo. E quando eu consigo construir isso, perceber sentido naquilo que eu estou fazendo, eu posso ser brilhante naquilo que eu faço. E aí eu posso receber tudo aquilo que eu almejava anteriormente. Por outro caminho. Outros, reconhecimento profissional, reconhecimento pessoal, né? Então, mais do que a gente encontrar algo que a gente goste de fazer, acho que a gente precisa aprender a gostar do que a gente faz. Gostar do que a gente faz, para até que às vezes o trabalho, quando a gente gosta muito, quando a gente faz o que a gente gosta, às vezes nem parece trabalho, vira uma diversão, vira algo que a gente quer fazer. Eu tô aqui, não gosto muito disso. Se eu ficar martelando na tecla de que eu não gosto, é natural que vai vir cada vez mais situações que não me façam feliz. E eu vou pensar cada vez mais em, eu não quero isso, eu não gosto disso, e aí vai se tornar cada vez mais pesaroso, mais difícil, ruim, triste.
né? E se eu começo a enxergar de uma perspectiva diferente, olha só, hoje eu fiz isso e eu não fiz muito bem isso. Como que eu posso melhorar para fazer de uma maneira diferente? Aí se amanhã eu fizer melhor, isso que hoje eu não fiz tão bem, eu já vou ter um reconhecimento. E a partir desse reconhecimento, que pode ser meu mesmo, para comigo mesmo, né? Então, eu fiz uma coisa que hoje eu fiz melhor do que ontem. Nossa, parabéns, Thaís. Você foi melhor. Eu tô falando isso para mim mesmo. Isso já vai me fazer feliz. E eu vou construindo esse gostar naquilo que eu faço. E eu vou me tornando muito bom naquilo que eu faço, porque eu tô buscando melhorar diariamente. É tudo construindo você mesma, como professora, como pessoa, como mãe, até que você falou. E eu acho que é isso. Todos temos que seguir em frente, por mais que às vezes seja difícil, que a gente não goste, mas a gente tem que seguir em frente e aprender a gostar do que a gente quer fazer, do que a gente faz, do que a gente talvez vá fazer. E eu acho que é isso. Muito obrigado por ter cedido esse tempo. Eu que agradeço. Falando um pouco sobre você, falando um pouco sobre as artes, sobre a profissionalização na pedagogia. E eu acho que é isso. É isso, obrigada, gente. Adorei participar do DaliCast e tô ansiosa pelos próximos. Virão vários. Valeu. É isso.